Olá! Hoje a gente continua a nossa série de vídeos sobre os povos da Antiguidade Oriental e o vídeo de hoje é sobre os hebreus, um povo lá da Antiguidade que vai conquistar a terra de Canaã e vai disputar essa terra com outros povos também, como os cananeus e os filisteus. Então, já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e vem comigo, vem história! Os hebreus são um povo de origem semita que saiu lá da Mesopotâmia e migrou para a região de Canaã. Pois é, segundo os relatos bíblicos, foi graças ao patriarca Abraão. Ele teve lá uma visão onde Deus prometeu uma terra, a tal da terra prometida, e essa terra era a região de Canaã. Mas a gente não usa só a Bíblia para falar da história dos hebreus. Por quê? Porque nós, historiadores, não podemos levar em conta apenas uma fonte histórica, apenas um relato religioso, principalmente, que tem muita coisa ali na Bíblia que é mais uma questão de fé, para você acreditar, do que comprovado historicamente. Então, a gente utiliza diversas outras fontes históricas, dos próprios hebreus, da arqueologia, de tudo que a gente já achou deles e do que eles deixaram outras coisas escritas, mas também a gente usa bastante fontes de povos que entraram em contato com os hebreus e registraram o que aconteceu. Então, a gente consegue saber mais sobre a história dos hebreus desta forma. Os hebreus saíram da região da Mesopotâmia mais ou menos no século 20 a.C. e se estabeleceu, então, na região onde hoje é Canaã. Os hebreus vão se fixar numa região que é o Vale do Rio Jordão, que é uma região mais fértil ali naquele território. E a gente não pode esquecer que os hebreus, eles não são um povo sedentário, eles são um povo seminômade, ou seja, eles se fixam em alguns locais por algum tempo, mas quando acontece alguma coisa, algum imprevisto, algo que os coloque numa situação muito difícil, eles acabam muitas vezes mudando de região. No início da história dos hebreus, eles tinham bastante contato com os cananeus, um outro povo ali da região, e eles acreditavam em um único Deus, que era Javé, mas graças ao contato com os cananeus, eles vão adquirir crenças em outros deuses. O primeiro período da história dos hebreus é chamado como fase dos patriarcas, e os mais famosos, mais conhecidos foram Abraão, Isaque e Jacó. Além da agricultura, os hebreus eram muito bons no pastoreio e principalmente na criação de ovelhas, o que vai fazer eles sobreviverem muito bem. Em mais ou menos 1700 a.C., os hebreus vão enfrentar um período de escassez de alimentos. A gente não sabe exatamente o que causava essa escassez de alimentos. Provavelmente o clima muito seco, produção pequena, enfim. E aí os hebreus, então, decidem sair da região de Canaã e migrar para o Egito. Lembra que eu falei que eles eram seminômades? Pois bem, eles vão para o Egito. E por que para o Egito? Porque no Egito existia o rio Nilo. Ainda existe, né? Mas naquela época, gente, ele era extremamente importante, o que deixava o reino egípcio, o império egípcio, extremamente rico. E, sabendo dessa riqueza toda, os hebreus, então, migram para uma região que eles sabem que é fértil. A gente não sabe ao certo se foram todos os hebreus, se foi um número grande ou pequeno, se foram só algumas tribos. O que a gente sabe é que eles vão chegar lá no Egito num período onde os egípcios estavam sendo dominados pelos Hicsos. Pois é, estava tendo uma guerra entre egípcios e Hicsos, e os Hicsos estavam dominando. E os hebreus, eles decidem, então, ficar ao lado dos Hicsos, e os Hicsos, em troca, vão ceder algumas terras ali egípcias para os hebreus. O problema é que vai chegar um período em que os egípcios vão expulsar os Hicsos. Você acha que eles iam deixar os caras ficar lá? Claro que não. Então, com o tempo, os egípcios conseguem expulsar os Hicsos, e aí os hebreus estavam lá. E o que os egípcios então fazem? Encaram os hebreus como um povo a ser escravizado. E é isso que eles vão fazer. E essa escravização vai durar até mais ou menos 1300 a.C., quando
os hebreus vão conseguir retornar para sua terra. Segundo as tradições bíblicas, foi graças ao Moisés, né, que vai liderar então o povo hebreu de volta para a Terra Prometida, de volta para Canaã. Este retorno dos hebreus para Canaã é chamado de Êxodo. Quando finalmente os hebreus chegam de volta em Canaã, é lógico que esse território não estava vazio, ele estava sendo ocupado pelos cananeus e pelos filisteus. Óbvio, né, gente? Nenhum pedaço de terra fica vazio. Os outros povos vêm, ocupam e vão utilizar das riquezas da terra, o que é normal. E aí os hebreus vão iniciar um período de guerra de reconquista dessa região. A Bíblia conta isso como uma campanha militar bem forte, mas as outras fontes históricas nos mostram que, na verdade, essa reconquista foi muito mais lenta e muito menos organizada. Bom, independente das contradições das fontes históricas desse período, os hebreus vão conseguir, então, ocupar essa região e a gente vai ter início ao que a gente chama da fase dos juízes. É neste período, então, que a gente tem a formação dentro do território ali de Canaã das 12 tribos hebraicas e cada tribo, então, tinha um chefe, que era um juiz. Esse era um chefe militar e, portanto, por isso, essa fase tem esse nome. Só que, com o tempo, vai acabar surgindo uma pessoa que vai concentrar os seus poderes em suas mãos e a gente vai ter início, então, que a gente chama da fase da monarquia, ou seja, os hebreus, então, vão se transformar numa monarquia. E o primeiro rei dos hebreus será Saul. Os historiadores dizem que a monarquia foi a saída encontrada para proteger os hebreus de outros povos. Saul subiu ao trono em 1030 a.C., mas não vai ficar muito tempo. Mas ele foi um rei importante porque é ele que vai, então, centralizar o poder em suas mãos. O seu filho, Davi, vai ser o segundo rei hebreu. E o terceiro vai ser Salomão, que, sem dúvida, foi o rei mais importante dos hebreus. Salomão vai governar de 970 a 930 a.C. A cidade que hoje é chamada de Jerusalém foi conquistada e construída maior e mais grandiosa durante o período da monarquia dos hebreus. Vai ser durante o reinado de Salomão que vai se dar início à construção do Templo de Salomão. Claro, um templo extremamente importante, extremamente famoso, aonde se dizia, segundo a tradição hebraica, que se guardava as tábuas de Moisés, as 10 leis, os 10 mandamentos. E a gente achou essas tábuas? Infelizmente, não. A arca onde guardava as tábuas, a gente achou? Também não. Se elas existiram, infelizmente, hoje, elas estão perdidas. O reinado de Salomão foi um reinado próspero e com um comércio riquíssimo. É considerado o apogeu, o auge da prosperidade dos hebreus. Porém, após a morte de Salomão, o reino vai ser dividido em reino de Israel e reino de Judá. E essa divisão vai ser bastante prejudicial para os hebreus, que vão estar mais suscetíveis à invasão de outros povos. E é exatamente isso que vai acabar acontecendo. Os hebreus serão invadidos pelos assírios, caldeus, persas, macedônicos e, por último, os romanos. Na conquista dos caldeus é que vai acontecer a primeira destruição do Templo de Salomão. A segunda destruição do templo vai acontecer durante o domínio romano. Hoje, o templo conta só com uma parede, que é o famoso Muro das Lamentações, que é um lugar sagrado para duas grandes religiões, o judaísmo e o cristianismo. Chegou um momento em que o governo romano e a opressão romana nos hebreus se tornou tão grande que os hebreus começam, então, a sair de Canaã. E eles vão começar a sair aos pouquinhos. Não é um processo que dura, assim, pouco tempo. É um processo que vai durar bastante. Eles vão saindo devagarinho a partir de 70 depois de Cristo. E esse processo vai ser chamado de diáspora. E é assim que, então, que os hebreus vão sair dessa região. E a gente tem o fim da história dos hebreus, porque eles vão se espalhar. Se espalhar por onde? Pela Europa e pela Ásia. Agora vamos falar um pouquinho da religião e da cultura dos hebreus.
Os hebreus são também conhecidos por ser um povo monoteísta. Ao longo de sua história, eles vão abolir a crença em outros deuses e vão fixar, então, a crença em um único Deus. E eles vão criar uma religião chamada judaísmo. Sim, hoje, claro, nem todo judeu é descendente lá dos hebreus. Hoje, qualquer pessoa pode se tornar um judeu. Mas a gente tem que todos os hebreus eram judeus, ok? Além disso, o templo deles é chamado de sinagoga e o livro sagrado é a Torá, que para os cristãos seria o Velho Testamento. Os hebreus eles vão ter um impacto na cultura ocidental muito forte, exatamente porque é dentro do povo hebreu, durante a história dos hebreus, que vai surgir uma figura religiosa e histórica muito importante, que foi Jesus Cristo. E graças à crença nele, e por ele ser descendente, então, dos hebreus, toda essa tradição judaica hebraica vai ser levada para a Europa e depois para o resto do mundo com o surgimento do cristianismo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês no vídeo da semana que vem. Já curte esse vídeo, já se inscreve no canal, não se esquece. E beijos, tchau!